Oi, pessoal, carta psicografada. Como talvez vocês não me conheçam, mas eu trabalho com psicografia, né? Nós temos um centro de cura e psicografia e a gente recebe muitas cartas e todas elas vêm com um aprendizado muito importante. E os nossos mentores pediram para começar a ler essas cartas, porque tem mensagens profundas nelas. Claro que eu não vou falar nomes de ninguém, né? Mas o que importa é o teor da mensagem. Essa carta foram algumas filhas que pediram uma comunicação do pai que teve Alzheimer. Então eu vou ler a carta para vocês e vou comentar ao final da carta o que eles nos trazem de aprendizado. Então ele começa assim. A carta é o pai que fala, né? Oi, minhas meninas. Como é bom vê-las juntas aqui e agora. Eu estou bem. Fiquem tranquilas. Sabe, papai teve que passar por aqueles momentos de esquecimento porque precisava se libertar de todas as mágoas que sentia por algumas pessoas. Eu me senti injustiçado muitas vezes e acabei criando em mim um sentimento de desgosto muito grande. Eu tenho vergonha de admitir e não quero falar a palavra, mas eu sentia, eu vou falar aqui, ódio deles. Olha, os passarinhos estão aqui no jardim. Quando a gente psicografa a carta, eles não falam a palavras que têm frequências baixas, porque isso abaixa a frequência da sessão, então eles não falam, né? Então vou repetir, eu tenho vergonha de admitir e não quero falar a palavra, mas eu sentia ódio deles. Quando a gente começa a sessão, a gente sempre abre uma mensagem para introduzir a sessão espiritual, né? E aí ele fala aqui, como a moça falou no começo da sessão, a moça é uma das médiuns que abriu a sessão. Não me lembro a mensagem que veio, mas tem tudo a ver com essa carta que a gente recebeu. Como a moça falou no começo da sessão, é muito fácil colocarmos a culpa nos outros daquilo que nos acontece. Eu vivia reclamando de um, do outro, e quando fui recebendo o tratamento aqui, lá no plano, né? Percebi que eu era o causador das coisas que me aconteciam. Eu era o único que tinha responsabilidade das situações. Eu gostava de me fazer de vítima e até às vezes fazia coisas as quais me envergonho muito para culpar as pessoas e sair como coitadinho. Ele coloca coitadinho entre aspas porque a gente não é coitadinho, a gente mesmo que atrai as coisas para a gente. Se eu tivesse desencarnado logo de cara, teria ficado muito tempo na escuridão, porque meu coração estava cheio de raiva e rancor. O esquecimento, para mim, enquanto estava na Terra, foi necessário para que eu fosse me libertando dessas amarras aos poucos. Eu muitas vezes me sentia sufocado por essa tristeza, mágoa, e isso me tirou a alegria de viver. Muitas vezes eu não demonstrava o que sentia, mas era isso que estava acontecendo. Então, esse tempo de doença foi importante para que eu pudesse partir em paz. Aqui eles me falaram que eu sou uma boa pessoa, que eu tenho um grande coração e eles permitiram que eu vivesse isso para o meu bem. Para que eu não ficasse muito tempo na escuridão ao partir. Demorei um pouco para acordar depois da partida, mas foi lindo ver onde eu estava. Aqui é muito lindo tudo e o que nos faz sofrer é entendermos que podíamos ter feito as coisas diferentes, mas fizemos o que deu. E o mais difícil é a gente se perdoar. Então, minhas meninas, não percam tempo com bobagens. Vivam alegres, busquem sorrir, porque tudo passa muito rápido aí na Terra. Eu estou bem. Diga à sua mãe que tudo está bem aqui. Tenho que ir agora. Envio flores a vocês, um buquê de flores rosas. Fiquem bem e quero dizer que amo vocês. Que sempre vocês estejam buscando os ensinamentos do mestre. Então, veja só, né? E nessa sessão foi super interessante. Eu lembro de algumas coisas, porque eu peguei essa carta aleatoriamente. A gente tem uma pilha de cartas aqui, porque como a gente faz a psicografia virtual, muitas pessoas estão fora de São Paulo, a gente fica com as cartas e lê as cartas para a pessoa, a gente manda depois por áudio a carta, né? E a gente sempre, as pessoas autorizam a gente a divulgar o conteúdo, claro, sem divulgar nomes, porque é super importante não divulgar, porque é algo pessoal.
Então, quando a gente psicografa uma carta, nessa sessão, eu me lembro que foi uma sessão recente, inclusive, que uma das médiuns desenhou um buquê de flores rosas. Então, é muito comum isso acontecer numa sessão de psicografia. Enquanto alguém está trazendo uma mensagem, alguém está fazendo um desenho que se encaixa dentro daquela mensagem. E a gente tirou uma foto desse desenho e enviou para a pessoa pelo WhatsApp. Então, vamos refletir um pouquinho no conteúdo dessa carta, né? É que ele fala da doença. O que que acontece? Aqui ele traz o seguinte: como ele era uma pessoa boa, de bom coração, ele precisou ficar um tempo aqui na Terra com Alzheimer para ele se desligando e esquecendo das coisas materiais aos poucos. Porque a gente acha que quando a gente parte, né? As pessoas ficam assim, puxa, o que que acontece do outro lado? O outro lado é exatamente como é aqui. A gente vai para lá do jeito que a gente sai daqui. Então, se a pessoa tem um pouco de entendimento, se ela tem medo, se ela quer ficar presa à família aqui, ou ao imóvel, ou a alguém material, ela fica aqui. O espírito fica aqui, né? E isso faz esse espírito sofrer, e o sofrimento dele, quem está encarnado sente. Eu trabalho com desobsessão em uma casa espírita famosa aqui em São Paulo, e antigamente a gente via que muitos processos de desobsessão era por cobranças, né? Eram espíritos cobradores. Hoje não. Para a gente ver como que as coisas estão mudando. Hoje é muito mais por amor, né? Então uma mãe fica perto de um filho, o pai fica perto de uma filha, o marido fica perto de uma esposa, mas isso faz mal, porque imagina você estar num plano que você não tem mais um corpo físico, você só tem um perispírito, você é um espírito, você não consegue falar com ninguém, você só consegue falar com os espíritos que estão na mesma dimensão que você ali, mas você não consegue falar com as pessoas da sua família. E você vai ficando naquela agonia, você vai sofrendo, e o teu sofrimento é sentido por aqueles familiares que estão aqui, porque nós somos energia, né? Quando você está do lado de uma pessoa que tá triste, você não sente que ela não está bem, né? A pessoa, ainda mais quando a gente tem intimidade, né? Se você tem intimidade com uma pessoa, se você sente amor por ela, e ela chega do seu lado e ela está triste, na hora que você olha a pessoa, você já sabe que ela não está bem, você fala, o que que você tem? A gente sente, e a mesma coisa acontece com pessoas que desencarnam, que são pessoas queridas nossas, né? A gente sente o que eles estão sentindo, e aí fica uma simbiose, porque eles estão tristes do outro lado, a gente sente essa tristeza, aí a gente entristece, aí eles sentem a nossa tristeza, eles entristecem mais, então fica aí vai abaixando cada vez mais a frequência, e isso faz mal para todos. Então, quando a gente vai para um trabalho de desobsessão, de encaminhamento, né, é conversado com esse espírito que desencarnou, esse irmão que desencarnou, e esses orientadores explicam para ele que ele tem que seguir o caminho dele, que ele não pode mais ficar aqui, né, que a forma de ele ajudar e se curar é ele sendo encaminhado. Então aqui ele fala umas coisas muito interessantes, que como ele era uma boa pessoa e ele era muito apegado às filhas, se ele desencarnasse logo de cara, ele ia ficar aqui muito tempo e ele ia sofrer demais. Então, neste caso, a doença que foi o esquecimento, o Alzheimer, foi algo que foi benéfico para ele esquecendo dessas relações que ele tinha aqui na Terra, para ele se afastando cada vez mais, e quando ele desencarnou, ele foi facilmente socorrido. E aí ele diz aqui coisas muito importantes para o nosso aprendizado. Ele diz o seguinte, né? Que muitas vezes ele criou nele um sentimento de desgosto muito grande, porque ele se sentia injustiçado e ele tinha vergonha de admitir, mas às vezes ele sentia ódio dessas pessoas que ele achava que faziam coisas para eles ruins. E ele diz que algumas vezes ele até provocava situações para se sentir vítima, né? E quando ele foi recebendo tratamento, ele percebeu que ele era o causador das doenças. Por que acontece das coisas, né? Existe um vídeo, eu acho que se eu não postei, eu vou postar aqui, que é uma carta que a gente recebeu, eu acho que eu não coloquei no YouTube, mas eu vou colocar, que fala assim, existe injustiça? O que é isso? A gente vem para a Terra com esquecimento, porque justamente para a gente conseguir ter possibilidade de resgate. Imagina o seguinte, imagina que nesta vida eu tenho uma pessoa que eu gosto muito e essa pessoa de repente tira a minha vida, né? E aí a gente volta para cá e eu lembro que essa pessoa tirou a minha vida.
Como que eu vou conseguir me aproximar dessa pessoa? Como que eu vou conseguir dar uma nova chance para essa pessoa? Então, o esquecimento que a gente vem é para a gente ter a possibilidade de se resgatar. Como? Essa pessoa tentando corrigir algo que ela tirou de mim na vida passada, que foi uma oportunidade, e eu dando oportunidade para ela de perdoá-la. Então, gente, todas as pessoas que estão dentro da nossa casa são as pessoas que a gente tem mais resgate a resolver. Porque uma coisa é a gente escolher um amigo, né? Meu óculos está caindo, eu vou tirar de uma vez. Uma coisa é a gente escolher um amigo. Outra coisa são os laços de sangue. Muito embora a gente está na transição planetária e muitas coisas vão mudar daqui para frente. Mas, quando a gente retorna ao plano espiritual, que a gente chama de erraticidade, quando a gente está no plano lá e a gente não está encarnado, a gente lembra de tudo. Porque a gente lembra da nossa vida, né? E aí a gente lembra de tudo e também a gente lembra do passado. Então, às vezes aí a gente começa a perceber que muitas coisas que estão acontecendo com a gente hoje, a gente que causou no passado. Isso não é castigo, né? Algumas pessoas já chegaram para mim e falaram assim, o espiritismo ele tem uma visão que ele quer um castigo. Eu falo, não é um castigo. Isso é física quântica pura. É lei de ação e reação. Não é religião, não é espiritualidade, não é o espiritismo, é física. Terceira lei de Newton, a toda ação tem uma reação de igual intensidade na mesma direção e sentido contrário. A gente não consegue fugir disso, infelizmente. Então, se eu plantar arroz, eu vou colher arroz, né? Tem uma frase que diz assim, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória, não tem jeito. Quanto mais rápido nós entendermos que a vida é um colher constante, eu colho aquilo que eu planto, não tem jeito, não tem outro caminho, porque isso é assim que o universo funciona. Isso é a lei da atração, né? Eu estou aqui embaixo, eu estou no meu jardim, então à minha frente tem uma jabuticaba. Ela vai dar jabuticaba, ela não vai dar outra fruta. A natureza, se a gente está observando a natureza, a gente vai perceber que não tem jeito. Se eu plantar um limoeiro, que tem aqui do meu lado, eu vou colher limão. Então, gente, a vida da gente é um eterno colher. Não é castigo, não é karma. É karma, sim. O que é karma? É aquilo que eu recebo do que eu plantei. Então, às vezes, a gente se sente injustiçado aqui na Terra, mas a gente está colhendo, infelizmente, a plantação daquilo que a gente plantou no passado. A gente está colhendo os frutos. E quanto mais rápido a gente entender isso, mais rápido a gente se sintonizar com esse movimento energético, mais rápido a gente aprender a relevar, perdoar, não julgar, né? Jesus diz lá, né? Aqui atira a primeira pedra quem não tiver pecado. Aqui ele fala uma outra coisa interessante aqui. Não lembro, enfim. A gente precisa entender que a gente não sabe quem a gente foi no passado. A gente não tem a mínima ideia, né? Uma vez eu estava assistindo Vikings com a minha irmã, quem já assistiu essa série sabe, né? E nós somos descendentes, toda essa região lá, nós somos descendentes de italianos, mas a nossa ancestralidade tem lá, é o norte da Itália, que sobe toda aquela região, né? E eu, quando vejo vídeos de Edimburgo e da Escócia, eu tenho certeza absoluta que eu vivi lá. Eu não tenho dúvida, né? E aí a gente estava assistindo Vikings, né? E a minha irmã chegou para mim e falou assim, nossa, como eles eram violentos. Eu falei assim, como? Falei para ela, eles não, nós fomos eles, né? Nós vivemos naquela época. É só a gente olhar a ancestralidade, a árvore genealógica da nossa família. Mas naquela época era o que se sabia fazer. Era o certo, a gente tinha que defender nossa família. Então, a gente tem que entender que se a gente está passando por alguma coisa, tem um motivo. Existe uma frase que diz o seguinte, não cai nenhuma folha de uma árvore sem que Deus permita, e é verdade. E tudo tem um bem maior depois. Eu vou falar vários vídeos sobre isso, né? Que inclusive tem um vídeo aqui no canal que fala sobre aquela frase célebre que todo mundo conhece, que fala assim, a vaca foi pro brejo. Procura no vídeo do YouTube, que tem uma história muito importante por trás dessa frase, a vaca foi pro brejo. Tá aqui na playlist de mensagens importantes para a vida, sabe?
Deus não permitiria a gente vir para cá para fracassar, mas se a gente está passando por algum obstáculo, algum desafio, tem um motivo e é para o nosso bem. Tenha certeza disso, é para o nosso aprendizado, é para a gente ganhar sabedoria, para a gente conseguir relevar alguma coisa, consertar alguma coisa do passado. E é importante o seguinte, gente, presta atenção no que eu vou falar para encerrar esse vídeo. Não contraia mais dívidas. Né? Chega, né? A gente está aqui, vamos fazer agora, vamos realizar agora, vamos acertar agora, vamos tentar pelo menos. E assim, errou, tudo bem, faz parte, não se culpe, não se puna. Existe uma lei da física quântica que é das pessoas que se punem, que se criticam muito, você vai atrair situações de crítica, de punição. Eu vou gravar um monte de vídeos falando das leis do universo da física quântica daqui pra frente. Compartilha meus vídeos, segue meu canal, se inscreve, ativa o sininho que... eu estou fazendo isso porque eu sou professora de educação física, fui atleta, sempre levei uma vida muito saudável. Eu tinha uma amiga, nós estamos em junho de 2026, que era como uma irmã para mim, que a gente fez faculdade juntos, a gente se conhecia há 40 anos, uma pessoa super saudável, e no começo do ano ela adoeceu e partiu em 40 dias. E para mim isso foi um baque. Foi um baque muito grande. Eu sei que ela está bem, era uma bruta de uma médium, uma pessoa extremamente espiritualizada, ela já se comunicou comigo, inclusive. Mas a gente acha que a gente tem a vida inteira pela frente. E não tem. A gente nunca sabe realmente como vai ser o dia de amanhã. E eu, com a partida dessa minha irmã, que ela era minha irmã espiritual aqui na Terra mesmo, né? Ela não era irmã biológica, mas era uma irmã espiritual. Eu percebi o seguinte: a única coisa que o enterro dela foi lindíssimo, sim, ela era uma pessoa assim, sem palavras para ela. Aí eu percebi o seguinte, que a única coisa que fica aqui são as coisas as marcas que a gente deixa na vida das outras pessoas, só isso, mais nada. Então eu acho que a gente está num momento que a gente precisa passar o nosso conhecimento. Quem estudou, eu sou médium desde pequena, né? E sofri muito quando eu era pequena, pela minha família não entender o que era mediunidade. A gente tá cheio de mosquito aqui, por isso que eu tô abanando, tá? Tô no jardim da minha casa e final de tarde tem mosquito. E então eu comecei a estudar espiritualidade com 15 anos, eu tô com 60, eu trabalho em casa espírita há 40 anos, né? E a gente que tem esse... Só que eu já estudei várias religiões, eu estudei a messiânica, o budismo, a Seishonoye, a Umbanda... Só não estudei o candomblé, nada contra, sem julgamento, sem crítica, porque eu, particularmente, como eu sou lacto-vegetariana e eu tenho uma ligação muito grande com o xamanismo, eu não me sintonizo com o sacrifício animal. Mas eu não sou ninguém para julgar, respeito, porque cada um tem a sua crença religiosa e a gente tem que respeitar, porque ninguém é igual ao outro, né? Então... E aí a gente fica as coisas, o conhecimento só vem dentro de uma casa espírita. E recentemente os mentores falaram para mim o seguinte: olha, vocês têm as redes sociais e usem essa ferramenta para o bem, né? A gente hoje tem acesso a tudo, então usem isso para o bem. E eu sou professora e eles falaram para mim: você precisa se expor, você precisa falar o que você vivencia nas casas espíritas, você precisa levar seu conhecimento, porque hoje eu não tenho mais uma religião, eu sou uma pessoa espiritualista, universalista, e eu estudo muito mais a vida como as ações da física na nossa vida, no universo e na nossa experiência terrena. Nós não somos um ser humano, nós somos um espírito vivendo uma experiência humana na Terra. E eu não gosto muito de gravar vídeos, mas tem uma coisa, né, que eles falam assim, faça, e a gente quando trabalha, a gente entra no compromisso de trabalhar com mediunidade, a gente resolve fazer e a gente fala assim, tá bom, eu vou começar a fazer. Por isso que eu tô gravando esses vídeos. Então, eu vou começar a postar as cartas psicografadas que a gente recebe, falar sobre os ensinamentos que eles trazem pra gente, vou falar sobre as leis da física quântica. Eu vou falar de várias coisas, a gente tem um roteiro já que os mentores trouxeram pra gente e ajuda o nosso canal a crescer. Muitas mensagens que vêm aqui são canalizadas, né? Essa aqui é uma, só estou dando a interpretação de estudo do que eu já vivi dentro de casa espírita. Mas isso aqui foi uma mensagem linda e tem várias outras, tem de mentor, tem de arturianos, e eu vou começar a trazer esses conhecimentos todos
Então, gente, me ajude a ver, mostrar para o YouTube que o meu canal é relevante. Eu espero que todo essas mensagens que a gente está tentando trazer faça bem para vocês. E eu vou encerrar esse vídeo com uma frase, tá? Jesus falava assim, né? Existem muitos falsos profetas. Aí perguntam para ele, como a gente sabe quem é um falso profeta? Ele fala assim, a gente conhece a árvore pelos frutos que ela dá. Então eu vou falar para vocês uma frase que foi falada para mim lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com mediunidade, da minha dirigente. Ela disse assim para mim, há 40 anos atrás, né, por causa de uma situação que eu vivi no primeiro dia do meu trabalho. Depois eu conto para vocês isso. Vou contar essa historinha que vale a pena. Que foi uma situação desesperadora. No primeiro dia do meu trabalho, que eu estava trabalhando, veio um obsessor e se fez passar por uma situação e eu me abalei demais. Eu fiquei 1 ano em tratamento. E aí ela chegou para mim e disse o seguinte, eu nunca mais esqueci isso. Guardem isso que eu vou falar para vocês. Uma mensagem que vem da luz jamais vai fazer você sentir raiva, medo ou tristeza. Vocês concordam com isso? É tão óbvio, né? Então, do mesmo jeito que a gente a gente fala que a gente tem que ter uma fé raciocinada. A gente tem que raciocinar naquela mensagem que está vindo. Porque Jesus, se vocês assistirem o filme de Jesus, de Buda, vocês vão ver que ele só trazia fé, esperança, ânimo, amor, perdão, né? A vida dele na Terra foi inundada de sentimentos maravilhosos, que é a essência divina, né? São as potencialidades divinas, que é baseada tudo no amor fraternal. Então, gente, se vocês algum dia virem ou receberem uma mensagem, seja ela qual for, somente nas redes sociais hoje, que faça vocês sentirem medo, presta atenção, medo é o precursor de todas as outras emoções. O medo joga a sua frequência lá embaixo, e quando você abaixa a frequência, é porta aberta para espírito obsessor de treva vir te atrapalhar. Então, quando vocês escutarem um médium trazendo para vocês uma mensagem que cause medo a vocês, que cause tristeza ou cause raiva, desliga, sabe? Entra por aqui, sai por aqui, porque a luz é só amor, né? E aqui ele diz assim, né? Que você vê que a espiritualidade foi tão benevolente para ele, como ele era um homem muito bom, eles permitiram que ele adoecesse para que ele fosse rapidamente socorrido e ele fala aqui, né? Aqui é tão lindo, ele fala, né? Gente, tem cartas que a gente recebe que eles descrevem onde eles estão, sabe? Eu vou ler isso para vocês, ó. Demorei um pouco para acordar depois da partida, mas foi lindo ver onde eu estava. Então, nas próximas cartas que eu vou ler para vocês, tem muitas delas que descrevem onde eles estão, para onde a gente vai, que é a nossa casa, né? A gente sabe como é. Por isso que a gente sente saudade no fundo da nossa casa, porque a gente sabe como é lá. Então, minhas meninas, não percam tempo com bobagens, é o que ele fala aqui. Então, essa mensagem que eu deixo para vocês hoje. Amem a si mesmos, respeitem-se, confiem em vocês, saibam que Deus não quer que você fracasse, você tem tudo o que você precisa para ter sucesso, só você se conectar com a luz. E saiba que você está o tempo todo acolhido por uma família espiritual que está em volta de nós, que está trabalhando para você ter sucesso. Não se sinta sozinho. Eu, por exemplo, sou uma pessoa sozinha, mas eu nunca me sinto sozinha, porque eu estou rodeada de mentores, de amigos espirituais, né? Eles estão, inclusive, aqui agora, nesse jardim, que esse jardim é um grande portal. Toda vez que eu me sinto sozinha, eu venho aqui, sento e falo, se aproxima de mim, eles vêm, né? A gente, às vezes, a pessoa não tem evidência, mas ela sente, né? Então, cada vez mais se conecte com os seres, os espíritos que estão ao seu dispor, a Deus, a Jesus. Nós temos uma família espiritual ao nosso lado, que está aqui nos ajudando
nessa experiência terrena. É isso, gente. 24 minutos já deu demais. Tchau. Siga aí que eu vou postar vídeos quase que diariamente. Fiquem na luz. Isso é que importa, tá bom? Beijos.